Gente, como professora, a gente vê umas coisas na vida que assim, você fala, não tô vendo isso. Exemplo, cola. Gente, eu já peguei cola em cada lugar que você fala, esse cara é um gênio. Tudo bem que assim, teoricamente, cola, você tá burlando as regras ali e tá trapaceando, né? Mas que o cara que fez a cola tem inteligência, em 80% dos casos isso acontece. Eu já peguei cola. Partes do corpo, infinitas partes. Braço, perna, pé, mão. O da mão é o pior, né? Porque o da mão, a pessoa tenta disfarçar e não dá. Eu já peguei aqui, cola aqui, em papel, de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugar também. E assim, eu acho muito interessante porque o aluno, ele tem umas coisas que às vezes a gente não entende como professor. Exemplo, quando você dá um trabalho e aí o aluno acha que você vai ajudar ele. Só que o ajudar desse aluno não é tipo ajudar, sabe? É tipo dar a resposta. Aí você vai tentar explicar para o indivíduo que você não vai dar resposta, porque teoricamente o trabalho é para ele aprender a fazer aquele bagulho, né? Não muito sinistro ou muito sinistro sozinho. E aí o aluno fica chateado porque você não deu a resposta. Já aconteceu comigo muitas vezes. Muitas vezes. E aí, sabe, tipo, aí a educação vai indo por um caminho que você não entende, porque o povo pesquisa as respostas na internet. Aí é o melhor, né? Tem site que desformata, às vezes na internet não carrega, sei lá que diabo que acontece. E aí fica uns caracteres meio estranhos nos espaços. E aí o aluno copia aqueles caracteres. Ou o site dá uma resposta muito viajada e o aluno viaja junto e copia aqueles negócios super viajados. E por aí vai, tipo, nem fazer trabalho copiado o indivíduo sabe. Colar, por exemplo, como a gente estava falando, acho super interessante quando o aluno copia o trabalho de outro colega e copia os erros de português, os espaçamentos entre um negócio e outro, porque realmente ele não sabe a matéria. Aí ele acha, sei lá, que aquele espaçamento deve ser importante naquele problema. Até, tipo, o indivíduo fez 22 vezes 24 no cantinho, ele copia igualzinho, até com a mesma letra se bobear, entendeu? E assim, a gente vê umas coisas que, sei lá, o aluno deve achar que a gente é muito trouxa. Ou às vezes ele não pensa. Como quando você pede pro seu amigo copiar um trabalho, ou fazer um trabalho pra você. E aí na hora que a gente vai corrigir o trabalho, tem 2 trabalhos com a mesma letra. Aí a gente fala, poxa, tem algo errado. Aí você fala, nem todo professor corrige trabalho. Isso é verdade. Tipo, eu acho que um pouco do mérito da nossa educação tá indo por água abaixo, é isso. Mas, sei lá, às vezes, tanto aluno quanto professor faz umas coisas que você fala, putz, não era pra ser assim, sabe? Não era pra... Mas é muito interessante, porque eu sou aluno e professor ao mesmo tempo, e a gente entende os professores tem hora e a gente entende os alunos tem hora também. Só que é muito complicado quando você tá dos dois lados, porque você vê os dois lados, né? Tipo, tem professores e professores. E eu tenho medo de me tornar alguns tipos de professores que eu tive na minha vida. Ao mesmo tempo que eu tenho medo de tornar-me alguns alunos que eu tive. Porque, querendo ou não, eu acho que nós somos a vida inteira alunos e professores. Porque você ensina e você aprende todo dia, sabe? Por isso que eu acho que conversar é a coisa mais importante que tem. Mas saber conversar vai além disso. Quando você, por exemplo, sabe que você tá errado porque você colou,
Mas você vai admitir o seu erro, e isso é muito difícil de fazer. Eu acho que a gente tem que valorizar esse tipo de coisa. Só que aí você vai admitir, mas você não sabe como admitir, e aí você estraga tudo. Então é muito complicado, sabe? E nós temos pessoas, tanto educadores quanto alunos, que não sabem conversar. Nós estamos criando pessoas que não sabem conversar. E eu acho que saber conversar é muito mais importante do que português, matemática, geografia, história, porque a conversa é a base de tudo, e a conversa faz com que não haja conflitos maiores futuramente. 90% dos conflitos de guerra, de treta, de briga poderiam ser resolvidos com conversa. Só que às vezes, porque o conversar não é tipo você sentar e ter uma conversa. É você sentar, ter uma conversa, afastar, pensar, os dois lados pensarem, pensar, e voltar e ter outra conversa. Porque tem coisa que às vezes você não raciocina na hora. E às vezes essa coisa era o tchan que necessitava ali, sabe? E às vezes você concorda com a pessoa, mas aí você pensa, e aí você percebe que você concordou com uma coisa errada. Porque foi uma conversa, não foram duas conversas. Você não teve um tempo para digerir e o seu raciocínio fazer tico, e entrelaçar todos aqueles pontos, sabe? Então, eu acho que falta muito diálogo hoje em dia. E falta diálogo entre pessoas de todos os níveis e de todas as esferas. Eu vi uma coisa muito legal que foi, tipo, um monte de torcedor indo no aeroporto cobrar dos jogadores que eles joguem, porque eles não estão jogando direito, parece, de um time lá. Aí eu falei, que legal que seria se a gente fizesse a mesma coisa com o presidente, com o vice-presidente, com o prefeito, com os deputados, mas com o tipo de futebol a gente faz, a gente tira tempo, a gente arruma tempo e a gente vai. Mas com o que realmente importa a gente não faz. Então, o diálogo, ele também mostra pra gente as prioridades que nós precisamos ter na nossa vida, sabe? Quando você senta e tem um diálogo, você percebe o que você precisa ter como prioridade na vida. E tá faltando isso, sabe? Simplesmente tá faltando. Mas é porque é mais cômodo, gente. Tanto que é melhor você, sei lá, assistir um seriado do que ir lá cobrar a pessoa de fazer. E o tanto que é mais cômodo você, sabe? Você tá quietinho em casa, ou você às vezes discutir no ápice de um fogo, de uma raiva com uma pessoa, tanto que é mais simples do que você esperar fundo, ter calma, esperar às vezes um mês para poder ter calma para conversar com a pessoa. Então, assim, é muito complicado, sabe? E é muito complicado também você admitir que você errou, você admitir que existe uma coisa errada e olhar o lado da outra pessoa, ter empatia. E isso que move o mundo, sabe? Mas a gente tá vivendo em um mundo de guerra, onde só uma pessoa, só a própria pessoa tem razão e, tipo, não existe escutar outros lados, sabe? E isso é muito difícil, sabe? Não é só diálogo que falta, saber ler as entrelinhas, ler, tipo, tem uma figura e aí embaixo tem um negocinho escrito, lê aquele negocinho escrito, porque às vezes aquilo tá explicando alguma coisa daquela imagem antes de você sair criticando aos 7 ventos. E é muito complicado, porque a sociedade hoje em dia, ela só critica, ela critica aquele aluno que faz as coisas erradas, ela critica aquele professor que faz as coisas erradas, ela critica aquele trabalhador, mas ela não dá soluções, porque eu acho que crítica é legal quando ela é construtiva, não quando ela é jogada aos 7 ventos e fala, isso tá errado. Isso tá errado, e aí? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para consertar? Sabe, eu falo muito sobre isso. Quando você vai criticar uma pessoa, você não tem que falar, tipo, isso tá ruim. Isso não tá legal, mas pode ser melhorado assim. E isso
não tá legal, mas isso pode ser revertido, assim. Então, assim, eu falo isso muito com meus alunos, principalmente quando eu pego cola. Falo, olha, isso tá errado. Como que a gente podia ter evitado essa situação, entendeu? E por isso que eu comecei falando sobre cola, sabe? E eu acho que falta muita coisa hoje em dia. Mas prioridades são prioridades, né? Cada um acho que tem que saber da sua vida.